Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon e trazendo para vocês a atividade 3 de Ciência dos Materiais, certo? É uma atividade bem tranquila, tá? Não tem segredo. Vocês vão ver que eu mudei um pouquinho aqui a metodologia para passar o conteúdo para vocês. Fiz com bastante carinho, tá? E espero que vocês gostem, certo? Então, a gente vai partir para a aula, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Maicon, né? E estou aqui para ajudar vocês. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, podem me chamar no WhatsApp, tá? Nesse número, ou me mandar um e-mail, tá? Que eu respondo, certo? Então, a gente vai partir aqui para a nossa parte A da atividade, certo? Nessa parte A, basicamente, a gente vai estar o quê? Calculando o comprimento de uma trinca que levará um certo material à fratura. Tá bom? Se eu pudesse resumir a parte A, eu resumiria nessa pequena frase. Deixo com vocês também essa mensagem, tá? Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dias e noite. Então, se vocês estão aqui se esforçando, podem ter certeza que vocês estão cada vez mais próximos do sucesso. Tá? Então, foco nos estudos, peguem firme e nunca desistam. Que estudo é uma coisa que ninguém pode tirar de vocês, né? Certo? Então, vamos para a nossa parte A. Aqui é o enunciado. Uma grande chapa é fabricada em aço que possui uma tenacidade à fratura em deformação plana de 55 megapascal vezes metro na meio aqui, tá? Que também poderia ser raiz quadrada de m. Se durante seu uso em serviço a chapa ficar exposta a uma tensão de tração de 200 megapascal, determine o comprimento mínimo de uma trinca superficial que levará à fratura. Assuma o valor de y igual a 1. Beleza? Então, vamos partir para a resolução. Primeira coisa, quais valores e fórmulas que a gente possui para resolver esse enunciado? Tá? Os valores que estão aqui, eles foram fornecidos pelo enunciado, que é o KLC, que é 55 megapascal, vezes raiz quadrada de metro. Tá? Lembra que ela estava elevada a meio, então eu deixei em raiz quadrada. Aqui seria a tensão, né, de 200 megapascal. Só para confirmar com vocês, ó, aqui no valor de 200 é uma tensão de tração, tá? Representado por esse sigma C aqui. E o y é igual a 1. Esse y aqui é uma constante. E, com esses valores, qual fórmula a gente tem para utilizar? A fórmula básica, né, a geral, seria essa, que K em C é igual a y, que multiplica a tensão, vezes raiz quadrada de π vezes A, onde o A é justamente o comprimento da trinca. Então, a gente vai pegar essa fórmula e vai trabalhar ela para isolar o valor de A. A gente realizando as operações básicas aí, né, passa tudo para o lado, passa o y para cá dividindo, passa a tensão dividindo, passa esse raiz de π para lá também, né, dividindo, e depois vai ficar a raiz quadrada de A, o A passa para o outro lado tirando o quadrado. Se fizer todos esses passos, vocês vão chegar nessa fórmula aqui, ó, que eu já calculei para vocês. Então, agora esquece isso daqui e a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Perfeito? O que vai acontecer? A gente tem os valores fornecidos, tem a fórmula que eu acabei de passar para vocês e aqui a gente vai resolver. Como que ficaria então? No lugar de cada valorzinho a gente vai pegar e substituir. Então, 1 sobre π fica 1 sobre π mesmo, o KLC é esse cara aqui, ó, 55 MPa vezes raiz de m, dividido por 1, que é o y, vezes a tensão, que é 200 MPa. E tudo isso aqui ao quadrado. Lembra que eu estou usando essa fórmula. Se a gente fizer todas as operações certinho, os cálculos, MPa com MPa cancela, né? A raiz some, porque está ao quadrado, né? Raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente cancela a raiz, fica só o m. Vocês fazendo tudo certinho, vocês vão encontrar o valor em metro, né? Vai dar 0,0 esse valor aqui. Depois a gente vem e converte para milímetros, tá? E iremos chegar nesse cara. Esse aqui é a distância.
Recomendo vocês usarem o SMATS, tá? Que vocês, só de jogar os valores, ele já calcula para vocês, tá bom? Mas caso tenha alguma dúvida de fazer na mão isso daí, que eu vou fazer, me chama no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá? Mas é bem sossegado, eu acho que não tem segredo isso aqui não. É bem básico, né? Então, a gente acabou de resolver, eu já vou passar para vocês a resposta. Então lembra, qual que é a pergunta? Ele quer saber o comprimento mínimo de uma trinca superficial que levará à fratura. Então, a partir de qual comprimento que o material vai trincar? Resposta no próximo slide. Então, qual que é a solução? O comprimento mínimo de uma trinca superficial que levará à fratura é de 24,0722 milímetros. Certo? Viu? Não tem segredo, é bem fácil de resolver. Acho que a mais chatinha seria agora a nossa parte B. Parte B, a gente vai ter 3 questões, né? A, B e C. E basicamente ela envolve interpretação de um diagrama de fases binário. Então a gente vai ver com bastante calma aqui. Também não é difícil. Fiquem na paz. Então, qual é o nosso enunciado da parte B? Uma liga contendo 65% níquel e 35% de cobre é aquecida até uma temperatura na região das fases. Esse símbolo aqui é o sólidos mais o líquido, certo? E se a composição da fase, que é a sólida, é de 70% Ni, determine a temperatura da liga, a composição da fase líquida, as frações mássicas de ambas as fases. Então a gente vai passar por cada uma dessas questões aqui, certo? Então, aqui eu vou trazer para vocês o diagrama de fases que o enunciado nos deu, que é esse carinha aqui. Lembrando que os pontos A e o B não fazem parte do raciocínio. Essa informação está lá no estúdio mesmo, certo? Então a gente tem aqui, né, no eixo X a composição, tá, do níquel. Por exemplo, se eu tenho 80% aqui de níquel, o restante é de cobre, tá? Se eu tenho 20% de cobre, 80% é níquel, tá bom? A soma tem que dar 1. Ou no caso, se é em percentual, tem que dar 100. E aqui no eixo Y a gente tem a temperatura em graus Celsius. E no lado direito tem a temperatura em Fahrenheit, né? Beleza, a gente tem esse diagrama e a gente vai começar a fazer a resolução. Eu vou explicando na hora que a gente for resolvendo, a gente vai entendendo como que funciona aqui. Então, nossa resolução. A gente vai resolver aqui a questão A, que é a parte que pede para determinar a temperatura da liga. Tá? Aqui, ele fala para a gente que a composição da fase, aqui ó, do sólido, é de 70% de Ni. Então, a gente vem aqui, ó, 70%, certo? Aí a gente vai... Porque o que ele pede? Vamos voltar aqui para vocês verem, tá? Podia ter colocado ali já. Mas ele quer saber a temperatura da liga para 70% de Ni, certo? Temperatura da liga em 70%. E lembra o seguinte, ela é aquecida, ó, até uma temperatura na região das fases sólido mais líquido. Então, a composição vai estar em 70% nessa região. Só para ficar bem claro. Então, 70% é aqui, né, nesse pontinho, está de 10 em 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70%, aqui na fase sólido mais líquido. Então, está aqui dentro. Beleza, entendido isso, voltei para cá. Então, a composição aqui da fase está em 70%, e dentro da curva aqui, né, das duas curvas, que é o sólido mais líquido. Então, a gente traça uma reta aqui, ó, uma linha até a parte interna. Chegamos aqui em 70, que é o que pede, e na região sólido mais líquido. Agora a gente traça uma linha para o eixo Y. E, fazendo isso,
a gente vai ter uma temperatura aproximada aí de 1370 graus Celsius, tá? Eu recomendo que vocês tentem fazer uma conversão de escala aqui, né? Pega uma régua, mede e vê a proporção. Mas, olhando aqui, ó, 1350 seria mais ou menos aqui, certo? Aí 60, 70, 80, 90 e 400. Então, aqui nesse ponto onde eu marquei, é mais ou menos 1370. Aí poderia marcar um pouquinho mais para baixo também, para achar aqui 1350. Então, é mais ou menos essa temperatura, tá? Então, qual que seria a solução para esse caso, no qual ele pergunta a temperatura? A temperatura da liga está em aproximadamente 1370 graus. Reforço, pode ser menor também, poderia ser 1350. Se eu pegar aqui bem no meio aqui, ó, e traçar, ainda vou conseguir entrar aqui na parte de líquidos mais sólidos. Então fica a critério de vocês aí. Por isso que eu coloquei aproximadamente, tá? Essa temperatura. Que ela pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, tá vendo? Então não tem uma temperatura exata, tá? Ela está dentro desse range aqui, ó, dentro desse espaço. Mas aqui já está uma solução. Questão B. Determinando a composição da fase líquida. Então agora ele também pede para falar qual que é a composição. Aí aqui a gente vai usar a regrinha da alavanca. Mais ou menos, né? Bem parecido. Só ver o seguinte. Como que a gente vai fazer isso? Eu sei que minha composição é em 70, certo? E a temperatura está em 1370. Agora eu preciso falar a composição na fase líquida, que é justamente essa linha aqui, ó, linha líquidos, tá vendo? O que eu vou fazer? É como se eu pegasse essa linha e deslocasse ela para cima da curva líquidos. Quando eu faço isso, ó, desloquei para cá. Perceba que agora a composição está em 65, certo? Então deixa eu voltar aqui, ó. A gente estava aqui no meio, em 70, só que ele pede para falar a composição da fase líquida. E a gente basicamente vai traçar uma reta em cima da linha, mantendo a mesma temperatura, tá? A temperatura não muda. Na hora que bater na linha, a gente puxa uma linha aqui para o eixo X e a gente vai achar justamente 65. Tá bem no meio, tá vendo? Aqui é 60, aqui é 70, metade 65. Dá bem em cima da linha aqui, ó, líquidos. Então a solução a composição na fase líquida é de 65% Ni. Perfeito? Questão C é para determinar as frações mássicas de ambas as fases. Pessoal, essa daqui é bem sossegada. Aqui a gente vai usar a regra da alavanca. Então, a gente volta para o estado inicial, onde a gente está em 70, certo? A uma temperatura aqui de 1370 graus. E a gente quer saber agora quanto que eu tenho qual que é em percentual, quanto que eu tenho de sólido e quanto que eu tenho de líquido. Porque perceba, esse ponto aqui, ó, ele está dentro da curva líquidos e sólidos. Então tem uma mistura ali, a gente tem tanto uma parte líquida e uma parte sólida, está misturado. O enunciado quer saber justamente isso, quanto que eu tenho de cada em percentual. Nesse ponto aqui, quantos por cento é líquido e quantos por cento é sólido? Basicamente isso. E para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. É isso aqui. Eu vou manter esse ponto onde eu estou. Vou puxar uma linha até encostar na linha sólidos. E vou rebater no eixo X. E vou puxar uma linha até encostar na linha líquidos. E vou rebater aqui para o eixo X também. Certo? Fazendo isso, a gente vai ter dois valores aqui, ó. Então vamos lá. Eu sei que esse cara aqui, ó, ele vale 70%. O que está no centro, a gente chama de C0, porque é o inicial, é a referência, perfeito? Do lado direito, eu chamo de C e o alfa aqui. Esse alfa é justamente os sólidos. Então é a quantidade a composição do sólido. Então, se eu vier aqui puxar, bati no sólido, certo? Se eu puxar uma régua aqui e fazer a proporção, eu vou achar que é mais ou menos 77% de composição em sólido. E puxando aqui para o
para líquidos, a gente já calculou no anterior. A gente viu que dá 65. Por que é CL? Porque é da linha líquidos, certo? Então, se eu vier aqui, ó, 60, a linha está bem no meio, tá vendo? Então, é 65. Então, C0, 70, rebati para a linha sólidos e puxei para o X, olhei quanto que deu, 77 mais ou menos, puxei para líquidos, rebati para o X, olhei aqui mais ou menos, 65%. Beleza. Agora, a gente vai resolver. Quais valores de fórmulas que temos até o momento? A gente conseguiu obter esses valores aqui, ó, o CL, o C0 e o C-alfa. Aonde? Aqui no nosso gráfico. Lembra? Ó, C0, 70, CL, 65 e C-alfa, 77. Então, eu trouxe esses valores para cá. E nós temos duas fórmulas para calcular. WL é o percentual, né, que é a quantidade líquida, e o W-alfa é a quantidade sólida. Agora, não tem segredo. A gente vai pegar os valores que está aqui e pôr na fórmula. Tá? Resolvendo, né, fazendo essa operação, o que vai acontecer? O WL, no lugar do C-alfa vale 77, está aqui. C0 vale 70, está aqui. C-alfa, de novo, 77, está aqui. E o CL, esse L aqui saiu, deu uma bugada aqui, mas ele é subscrito, tá? É o Lzinho aqui embaixo, igual está aqui, ó. Esse aqui é o CL, que é o 65. Fazendo essa operação, fica 7 dividido por alguma coisa aqui, vai dar 58,33%. Eu poderia calcular direto esse cara aqui de baixo, fazendo 100 menos esse. Então lembra que no total a gente tem 100% de composição, misturando os dois. Se a minha fase líquida é 58,33, quanto que sobra para o sólido? É 100 menos 58,33, que vai dar 41,67%. Mas também pode usar a fórmula, que é essa fórmula aqui. Substituindo, mesma coisa, né? A gente pega os valores que estão aqui e coloca em cada um, a gente vai encontrar 41,67%. Se somarmos os dois, vai dar 100, certo? Então agora a gente vai responder as perguntas aqui. Então o enunciado trouxe de volta para a gente relembrar. Então, na A, ele pede a temperatura, B, pede a composição da fase líquida e C, ele pede as frações mássicas de ambas as fases. Então, no próximo slide tem a resposta. Qual que seria a solução? Para a questão A temperatura da liga é de aproximadamente 1370 graus Celsius. B, a composição na fase líquida é de 65% PNI. E a C, 58,33% de fase líquida e 41,67% de fase sólida. Perfeito? Bem sossegado, né, pessoal? Não tem segredo. E agradeço a atenção de vocês. Caso tenha alguma dúvida, tá, alguma dificuldade, pode me mandar mensagem. Você já tem meu WhatsApp, meu e-mail, e eu estou aí para ajudar vocês, certo? No mais é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana e bons estudos.